TVSC, a TV de São Caetano para todo o planeta. A seguir, Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Olá, amigos da TVSC, muito boa noite. Está começando aqui mais um Café com Fatos, o nosso encontro semanal, sempre às quintas-feiras, a partir das 7 da noite, tratando dos temas mais importantes, discutindo aquilo que interessa diretamente à vida de todos nós, de São Caetano para o mundo. Muito obrigado pela sua sintonia. Hoje com a voz um pouquinho prejudicada, né? Porque esse tempo de seca, falta de chuva, e anota aí, os meteorologistas dizem que vai chover só daqui uma semana, a partir do dia 20 de agosto. E esta semana saiu a pesquisa da CETESB mostrando que São Caetano é a segunda cidade do estado onde se tem mais poluição, onde se passou dos níveis da Organização Mundial da Saúde mais vezes. Só perdemos para Osasco aqui na região metropolitana. O nosso Café com Fatos está começando com a sua participação. Você manda aqui a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Usa aqui o Twitter, o Facebook, manda a sua mensagem pelo WhatsApp. Tudo isso aqui no pezinho da tela você tem a informação. Comigo e com o Leandro Amaral. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson Afonso. Boa noite aos amigos internautas da TVSC. Sempre um prazer muito grande. Café com Fatos no ar. Informação, entretenimento, prestação de serviços. E além dos canais que o Anderson muito bem destacou, o WhatsApp também para você interagir conosco. O 94564-7884. E quero aqui também fazer jus. Eu ia até brincar e falar que o Anderson ficou rouco por conta dos 4 gols da goleada de 4-3 do Corinthians ontem no Sport. Mas eu sou testemunha que não foi, porque antes mesmo de iniciar a partida no Itaquerão, o Anderson já mandava mensagem pra gente, falando, e são coisas que acontecem. A voz, se dá uma pifadinha, é problema, mas está aqui firme e forte conosco nesta quinta-feira para atualizar as informações. E hoje nós vamos falar de São Caetano do Sul. Vamos dar sequência, até porque São Caetano tem vivenciado aí, protagonizado nos últimos meses, a pauta mais quente, mais apimentada do dia a dia da política. E é com muita alegria que mais uma vez recebemos aqui em nossos estúdios o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Pio Mielo. Pio, boa noite, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Leandro, boa noite, Anderson, boa noite, caros internautas, telespectadores, participantes. Estamos aqui para prestar contas do nosso mandato e tirar as dúvidas que, porventura, esses dois jornalistas de responsabilidade venham nos questionar. Pois é, e nós até comentávamos, né, Anderson, na semana passada, São Caetano teve 2 sessões desde o retorno do recesso parlamentar neste segundo semestre. A primeira sessão deste segundo período do ano, uma sessão bastante quente, de discursos acalorados na tribuna, discursos já mirando as eleições de 2016 e, claro, esse momento final de movimentação, tendo em vista, se nada mudar em Brasília, até outubro é o prazo limite para mudança de partido para aqueles que visam as candidaturas eletivas do próximo período. Já na última terça-feira, uma sessão bem mais tranquila, bem mais sossegada. Na sua avaliação, Pio, qual das sessões tem mais a cara ou terá mais a cara deste semestre? A dessa semana ou da semana passada? Ambas. A política, ela exige, a política é líquida, ela se movimenta de maneira muito rápida. A política é um mix de ousadia e cautela. Na semana retrasada, nós tivemos, de fato, um debate quente, exaustivo na Câmara, extremamente pertinente. Nessa terça não havia temas polêmicos, eram temas de consenso. A Prefeitura Municipal, a gente votou em segunda votação a concessão de um terreno para a OAB da cidade, onde será construída a sua sede. É um tema que há consenso entre os vereadores e entre a sociedade, então foi uma sessão, esta última terça-feira, mais calma, mais tranquila. Mas isso não quer dizer que nas próximas sessões teremos a mesma calmaria, e eu imagino que não teremos. Bem, quem pauta a Câmara? A própria Câmara ou o Executivo? O que vai acontecer agora no segundo semestre? Quem pauta a Câmara é a cidade, né? O Executivo tem a ordem cronológica dos seus projetos para que a gente avalie, para que a gente aprecie, mas a cidade pauta o trabalho de cada vereador, onde a gente apresenta as nossas indicações, as nossas proposituras e as nossas leis que pode ou não virem se confrontar com o Executivo. Então é claro que nós temos um ritual
de discussão e votação sempre no início das sessões dos projetos enviados pelo Executivo, que é papel do prefeito executar aquilo que a Câmara aprova, e na sequência os temas pertinentes. Somos em 19 vereadores, cada um defende aí uma região da cidade, um legado da cidade, então é a cidade de São Caetano do Sul que pauta o nosso trabalho. Resgatando o início do primeiro semestre, Pio, nós tivemos também um legislativo bastante turbulento. Ora G8, ora G11, era situação, era oposição. O prefeito Paulo Pinheiro no começo teve dificuldade para obter a governabilidade e depois até com a chegada do secretário de governo Nilson Bonomi, isso foi se estabilizando, além do G8 que sempre foi fiel à base do prefeito Paulo Pinheiro na casa. Hoje outros vereadores também demonstram aí estar receptivos às pautas do Executivo. Na tua avaliação para esse segundo semestre, esse cenário matemático da casa deve sofrer alterações? Penso que não. Hoje o governo, o prefeito Paulo Pinheiro, tem ampla maioria na Câmara. Passamos 2 anos de extremas dificuldades administrativas, oriundas de diversos problemas que herdamos, como dívida, como os problemas jurídicos. Então é natural que a Câmara seja reflexo dessas dificuldades. Então os 2 anos iniciais foram 2 anos mais turbulentos. Agora, com a casa em ordem, com várias ações sendo executadas em todas as pastas do governo, é natural que os vereadores reconheçam esse trabalho e divulguem, cobrem esse trabalho no seu dia a dia. Então, eu penso que nós teremos, do ponto de vista da governabilidade, mais tranquilidade neste segundo semestre. Acredito que teremos, inclusive em algumas votações, de maneira unânime, dependendo dos temas, como foi a questão da OAB. A gente não tem uma oposição sistemática na Câmara que aquilo que vem do governo serei contra. Isso não há. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Não é? O que alguns parlamentares fazem com o Brasil, nós não teremos isso por hora em São Caetano. Se alguns colegas julgarem que determinado projeto não atende à sua necessidade, votarão contrário. Se a maioria dos colegas entender que vai de encontro à cidade, votarão favorável. Então hoje, a matemática, da qual eu entendo, sou professor de matemática, o governo tem ampla maioria, imagino aí que caminha para ter aí a grande governabilidade da casa. Vereador Pio Mielo, o senhor disse que a cidade pauta o trabalho do vereador e a Câmara. Sim, senhor. Daqui para o final do governo Paulo Pinheiro, o que o mandato de Pio Mielo deve fazer? Nós tivemos, nesses 2 anos e meio, uma forte atuação na educação. Tivemos várias leis aprovadas, lei que incentiva a educação financeira nas escolas, lei que incentiva a ter psicólogo, pediatra, assistente social nas escolas, lei que proíbe a cobrança de colação de graus, várias leis nesse sentido. Meu papel agora é cobrar o Executivo para que essas leis entrem de fato em vigor. E terei uma atuação muito forte agora em 2 áreas, saúde e segurança. Saúde, no que tange a gente continuar essa abertura do 3º turno em algumas UBSs, já tivemos uma UBS 3º turno com horário estendido no bairro Oswaldo Cruz, indicação do nosso mandato, iremos agora trabalhar para que outras a tenham. Além da gente ter em definitivo uma solução para o Hospital São Caetano, que a União precisa equacionar esse problema da cidade, e a transformação da UPA em CAPS ali no bairro Mauá. Então a saúde é uma prioridade e a segurança. São Caetano vive uma onda, infelizmente, de furtos de rodas de carros, invasão de comércio. Eu sei que é difícil a gente colocar um policial em cada rua, mas nós teremos uma ação agora incisiva na segurança, com a chegada de novas viaturas, a previsão de instalação de 600 câmeras de segurança na cidade de alta resolução, colocar um batalhão de motocicletas, batalhões especializados em motos. Em curto prazo, isso? Em curto prazo. A ideia até o final do ano é nova frota de veículos, um batalhão de motocicleta, e o processo de câmeras está... As câmeras instaladas até o final do ano eu acho difícil pelo processo de licitação, mas acredito que até o início do ano que vem 600? teremos 600 câmeras. Quantas são hoje? Você Essa é a ideia. tem essa conta de quantas Não são tem, hoje? porque a gente está fazendo um levantamento, uma auditoria de quantas tem e quantas estão em uso. Porque às vezes ela está lá e não está funcionando. Exato, né? A câmera não é simplesmente o poder público, você troca uma câmera, tira e põe outra. Você tem que ter um contrato de manutenção, de locação de alta resolução. Então, com certeza, a administração do prefeito Paulo Pinheiro está atento à segurança da cidade, assim como a Câmara, todos os vereadores, e teremos um trabalho incisivo. Há previsto também a construção de 2 bases blindadas nas entradas e saídas da cidade. Uma na entrada de La Mare e uma na Vila Palmares. Há previsão que a gente também abra um processo de construção
de bases blindadas para que A prefeitura vai fazer? A prefeitura vai fazer, para que não haja necessidade do policial, né, da guarda municipal que esteja lá dentro, sair da guarda, sair da base. A segurança é do profissional. Né? É isso. Bom, Pio, abri também aqui para a participação dos nossos internautas. O Eduardo Castro reside aqui no centro de São Caetano e pergunta o seguinte, Pio, ele tem acompanhado aí o cenário e visto que o PT tem dito que pode ter candidatura própria aqui em São Caetano e muito tem se falado do nome de Jair Meneghelli. Mesmo se o PT tiver candidatura própria, como é que você se imagina no cenário e se você opta pelo apoio, pela adesão à candidatura à reeleição de Paulo Pinheiro? Eu sou um soldado partidário, né? Eu sou pautado no partido, a decisão do partido a gente tende a seguir. Eu defendo a reeleição do Paulo Pinheiro. O nosso mandato durante esses 2 anos e meio deu a sustentação correta para o Paulo, reconheceu as dificuldades que tivemos à frente da administração, todos os alertas que nós fizemos à administração e o governo achou pertinente, ele nos atendeu, tivemos amplo espaço para desenvolver política a favor da cidade, então seria uma incoerência a minha leitura do vereador professor Pio Mielo, do nosso mandato, ir à contramão de 2 anos e meio. Eu fui eleito em 2013 e em 2014, 2 anos consecutivos, pelo movimento Voto Consciente, o vereador mais atuante da cidade. Isso não é um fruto do meu trabalho apenas. Isso eu divido com o governo que atendeu às nossas reivindicações. O Partido dos Trabalhadores, o qual eu faço parte, tem total autonomia, discute a possibilidade de ter candidatura própria, é legítimo a defesa do partido, é legítimo a defesa da chapa proporcional. Então aí esse debate ainda tende a esquentar nos próximos dias. Mas eu defendo que o nosso mandato, que o nosso trabalho, que o nosso grupo de apoio trabalhe para a reeleição do Paulo Pinheiro, porque eu acredito que tivemos 2 anos de dificuldade, mas agora nós teremos, se Deus quiser e o eleitor concordar, 6 anos aí de avanços para a nossa cidade. O pior já passou mesmo, Pio? Já passou, já passou. Eu não quero ser redundante, ficar chovendo no molhado, como se diz, mas de fato foi comprovado pelo Tribunal de Contas. Nós herdamos uma dívida. Tem muita gente que fala assim para mim, mas em 2012 nós tínhamos cestas, 2012 nós tínhamos cartões, 2012, mas era com dívida. É a mesma coisa se toda sexta-feira eu provocar um churrasco em casa com picanha e cerveja de grandes marcas, só que a conta no botequim está aumentando. Então você fez muita política assistencialista em 2012, mas não pagou a conta por essa política. E aí como é que você continua fazendo em 2013 e 2014? Os fornecedores pararam de atender. Então nós tivemos que enxugar a máquina, tivemos a responsabilidade de organizar a nossa casa, nós a organizamos. Hoje as contas do governo estão em dia, o que é um benefício dada a crise que o país e o mundo enfrenta. Então o pior já passou, Anderson. Nós estamos agora com várias ações, a cidade está impecável, está limpa, todas as praças públicas estão com a sua zeladoria em dia, há ações incisivas na Secretaria de Cultura, nós nunca tivemos uma agenda cultural como tivemos agora nessa administração, o Serviço Social ampliou os programas sociais que nós temos, frente de trabalho, da melhor idade, dos jovens, então a saúde, a educação, os melhores kits. Então em todo o funcionalismo, 11,15% de reajuste. Então em várias frentes, em todas as pastas nós tivemos avanços. Agora é pôr a casa em ordem, ter uma responsabilidade política para que o grupo político saia à defesa do governo. A população precisa saber quais foram os avanços que nós tivemos. Se nós não nos comunicarmos, a população não vai adivinhar. Este é talvez uma grande dificuldade, mas eu tenho certeza que para este segundo semestre teremos grandes novidades excelentes na nossa cidade. Isso, e nós vamos voltar a falar com o Pio Mielo mais daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, falando mais da situação do PT de São Caetano, do governo Dilma, avaliando os números do cenário, tanto municipal quanto federal. Aguarde aí, é o tempo de um rápido café, voltamos já. O maior programa de recuperação de vias públicas da história da cidade chega à 3ª fase. Depois do centro e dos bairros Barcelona, Boa Vista, Santa Paula, Santa Maria e Prosperidade, ruas dos bairros Cerâmica e Santo Antônio serão revitalizadas. Programa Asfalto Novo, beneficiando motoristas e pedestres. Prefeitura de São Caetano do Sul.
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Isso, estamos de volta aqui rapidinho, Café com Fatos, atualizando as informações do dia a dia da região do ABC. Hoje, recebendo aqui a presença do vereador de São Caetano do Sul, Pio Mielo. O Pio que respondeu no primeiro bloco questões ligadas à cidade, à administração Paulo Pinheiro, o retorno dos trabalhos na Câmara em plenário nesse segundo semestre, e agora tem a participação aqui dos internautas falando a respeito da situação político-eleitoral, já avisando a sucessão do próximo ano. Pio, a Caroline Fernandes, não coloca o bairro aqui, mas deve ser residente de São Caetano do Sul, pergunta o seguinte: Pio, você é o único vereador do PT aqui na cidade, isso quer dizer que o partido não tem força no município? A força de um partido não pode ser mensurada apenas pela quantidade de cadeiras que tem na cidade. É claro, eu gostaria muito de não ter sido o único eleito que tivesse mais companheiros eleitos. O PT é um partido o qual eu tenho muito orgulho de tudo que ele fez e me trouxe até aqui. Eu sou da geração do meu primeiro voto, tá? De 91, 92, eu sou fruto de um movimento estudantil. Nunca tinha sido candidato a nenhum cargo eletivo, fui candidato pela primeira vez, fiz a opção de ser candidato pelo PT e a cidade reconheceu em mim uma possibilidade e eu fui eleito. E desde então, durante esses 2 anos e meio, a gente trabalhou frente ao nosso mandato e defendeu as conquistas que o PT teve para o Brasil. Infelizmente, algumas figuras, né, do Partido dos Trabalhadores cometeram equívocos. E essas figuras devem responder politicamente, juridicamente, pelos atos que tiveram. Eu acho leviano você generalizar, você pegar todas as conquistas que um partido teve, seja lá qual partido for, e simplesmente esquecer. A gente boa e ruim em todos os partidos. Então, o PT hoje paga um preço por equívocos, por um preconceito que ainda há ainda no nosso país, na política, com o Partido dos Trabalhadores, mas faz parte da vida política. Política se faz, eu digo sempre, olhando para a frente. Eu acho que em São Caetano o PT já teve um bom momento, né? Nós já em 2004 quase ganhamos a eleição. De lá para cá o PT teve aí um encolhimento, né, do número de cadeiras, mas nunca deixamos de ter vereadores, por exemplo, em todas as legislaturas, né? Se eu não me engano, é o único partido, além do próprio PTB, que em todas as legislaturas teve um representante. Então a gente vive agora de fato um momento de dificuldade, mas eu não tenho dúvida que o PT tem capacidade de reorganização, de voltar às suas origens, voltar à militância, dialogar com a militância para se reorganizar não só em São Caetano, mas em todas as cidades que ele faz parte. Não, mas é importante falar do mandato, é importante tratar das questões do mandato e ter esse olhar um pouquinho mais abrangente, né? Não é raro a gente ouvir aqui mesmo nesse microfone vereadores reclamando, dizendo, olha, mandato de vereador é difícil, eu não posso legislar sobre nada, eu não tenho responsabilidade, o prefeito é que tem a caneta, eu não tenho nada. Esses 2 anos e meio eu nunca vi o Pio Mielo reclamar, só estou olhando para, ouço propostas, olhar para frente, uma visão um pouquinho mais positiva. Quer dizer, é possível fazer política bem feita com a situação que a gente tem hoje na política nacional, meu caro Pio? Se não está satisfeito com o mandato, renuncia.
Ninguém obrigou ninguém a ser candidato. Já sabia a regra. Já também, sabia né? a regra do jogo. Isso é Então, importante. a situação da legislação que a gente cabe e não cabe. O vereador não pode fazer nenhuma lei em São Caetano que gere custos para a administração, porque a gente fiscaliza o orçamento. Se eu gerar custo, fica incoerente. É verdade. E não pode fazer leis que versa sobre atribuições aos secretários. Isso não é desta gestão, é histórico. Mas o vereador pode fazer requerimentos de informações, pode cobrar, pode propor, pode ouvir a população, tem que prestar contas do mandato. Eu gosto muito de ter sido vereador. Tenho orgulho dos 2 anos e meio, caminhamos para os 3 anos nos nossos mandatos, que eu não fiz sozinho. Fiz com uma assessoria de primeira linha, com um grupo político muito forte, com uma base partidária que me deu sustentação para isso. Pretendo buscar uma reeleição ano que vem. Vamos discutir ainda as condições de momento, as condições partidárias, as circunstâncias, né? Importante isso. Mas é olhar para frente. Não adianta só ficar chorando o leite derramado. Qual é o projeto futuro que nos motiva? Qual é o sonho que nos faz sair de casa e trabalhar, estudar e fazer política? É nisso que eu me pauto. E a pergunta do Pedro Barbosa, aqui do bairro Cerâmica, Pio, na sua avaliação, por que você acha que o PT de São Caetano nunca elegeu um prefeito? E como é que também, na sua avaliação, o PT pretende se reorganizar para as próximas eleições? Eu acho que vocês deveriam convidar o nosso Márcio presidente Márcio Della Bella, porque ele é o nosso presidente eleito, meu amigo, tem muitas condições de responder isso. Eu acho que o PT, eu acho que foram 2 cenários. A cidade é uma cidade mais conservadora, é uma cidade que gosta da maneira com que estava sendo administrada, e o PT não soube mostrar uma alternativa para São Caetano frente aos avanços que tinha. O PT, São Caetano tem saudades de 2 prefeitos que fizeram a história da cidade, né? Do Walter Braido e do Luiz Tortorello. São 2 ícones da política da cidade que ganharam a grande opinião pública, e o PT, à época, também foi franca oposição, também não construiu. Eram outros tempos, eram outros momentos. Talvez hoje, se houvesse aí uma conjunção de fatores, né? Propostas que encantassem a cidade, no nome de um político, de um candidato ou de uma candidata, que São Caetano se sentisse representado e um bom arco de alianças, talvez tivesse condições de disputar. Não agora pela dificuldade que se dá. Eu acho que o PT hoje, o que era restrito a uma dificuldade em São Caetano, hoje se espalhou para outras cidades, dado essa crise que a gente vive, esse momento que a gente vive, que eu defendo que o PT, de maneira geral, ele tem que se refundar. O PT tem que repensar os seus caminhos. O presidente Lula tem uma frase que eu gosto muito: se você não sabe de onde veio, você se perde ao longo do caminho, porque você não sabe para onde voltar. O PT tem que voltar ao diálogo, discutir com os movimentos sociais, discutir com as centrais. Mas e a conduta da presidente Dilma, na sua opinião? Parece que agora, os últimos 10 dias, ela teve um rompante de lirismo aí, talvez o Espírito Santo a iluminou, e ela decidiu dialogar, coisa que não fez nos 7 meses deste governo. Ela estava encastelada. E que foi promessa de campanha. O discurso, se ela tivesse feito, se ela tivesse executado o discurso de posse dela, o discurso da vitória, exatamente. Se ela tivesse executado, nós estaríamos em outra situação. Hoje a crise é política, a crise é de confiança. Se você não tem confiança, gera problema econômico, que é o que a gente conhece. A presidenta ficou encastelada pelo todo-poderoso ministro Aloysio Mercadante, o qual eu teço várias críticas da forma com que ele conduz a política, a relação com o Congresso, a relação com o governo. É um conjunto de erros, de uma política arrogante, mas a presidenta, ao que me parece, ouviu aí os conselhos do presidente Lula, do prefeito Luiz Marinho, nosso grande líder da região, e está ouvindo, saindo agora do seu castelo, ouvindo a população, ouvindo a sociedade, ouvindo as centrais. Então, se a presidenta, de fato, levar isso à frente, fazer um governo itinerante, ouvir a população, ouvir os estados, e aquele iluminado do Joaquim Levy entender que não se faz política, não se controla a recessão com mais recessão, tirar o pé da garganta da economia, eu tenho certeza que são 2 gestos: dialogar mais e afrouxar um pouco. Só quem está ganhando dinheiro no Brasil hoje é banco. Saiu o resultado dos bancos do primeiro semestre, lucros extorsivos. Ninguém perdeu. Então, como é possível você falar de recessão onde só o sistema financeiro ganha 25% de lucro líquido em um semestre? Não existe. Então,
dialogar mais e flexibilizar a política econômica. Eu acho que são 2 caminhos para que a gente retome o crescimento do país e das cidades. Porque hoje as cidades elas estão estranguladas, de fato, a política draconiana econômica do governo federal. Agora, Pio, falando em reeleição, que é a prioridade, falando em olhar para frente e da situação do PT, pragmaticamente, olhando o cenário, chega a preocupar quando se pensa no objetivo da reeleição. A gente olha a chapa de vereadores ou de pré-candidatos à vereança do PT, se a gente comparar com 2012, você foi o mais votado do PT, conseguiu a única cadeira do partido na Câmara, cerca de 1.400 votos. Todos os principais nomes do PT que disputaram e que obtiveram algum tipo de destaque, não estão se manifestando efetivamente até o momento. O Hamilton Lacerda não se manifesta, não coloca nenhuma disposição de ser candidato no ano que vem. Da mesma forma, a Vera Severiano, Jaime Tortorello nem é mais do Partido dos Trabalhadores. E o Ricardo Rios, primeiro suplente, também não se manifesta e tem possibilidade, inclusive, segundo informações, de mudar de partido. Ou seja, corre-se o risco do Pio Mielo ser o Zacarias de São Caetano ficar no Partido dos Trabalhadores. Conseguiu uma votação importante, mas não conseguiu a cadeira porque o partido não deu coeficiente. Essa preocupação o faria mudar de partido? Eu não nasci para ser Marte, não nasci para ser herói. Eu sou candidato a vereador por acreditar que eu posso e devo contribuir com a cidade a qual eu nasci, cresci, me tornei pai, sou professor, tenho um filho de 3 anos e meio, quase 4 anos, líder invicto do Campeonato Brasileiro, ontem gritou 4 vezes gol do Corinthians. Então eu olho para frente. Essa resposta quem tem que dar é a direção do partido. O presidente Márcio Della Bella, extremamente responsável, correto, ético, está trabalhando na reorganização do partido em São Caetano do Sul. É fato que nós perdemos estes nomes, né? Cada um pelos seus motivos, com os seus arranjos, com as suas decisões. Mas nós estamos trabalhando para trazer outros nomes para o partido. Para se eleger um vereador em São Caetano do Sul, em qualquer cidade do país, o partido tem que atingir uma votação mínima para que o nosso internauta entenda, perfeito, né? Tem que atingir São Caetano, chamado quociente eleitoral, em torno de 6 mil votos. Então, a somatória do partido, a somatória dos candidatos daquele partido precisa atingir em São Caetano em torno de 6 mil votos. A cada 6 mil consegue uma cadeira. A cada 6 mil elege uma cadeira. Então, para que eu seja eleito no PT ou em qualquer outro partido, a somatória tem que dar 6 mil votos no mínimo. E a partir daí faz uma lista do primeiro mais votado em diante. Então, para que eu seja reeleito pelo PT, primeiro, eu preciso continuar trabalhando do jeito que eu estou. Segundo, eu preciso ter muito voto nas urnas a partir da consolidação da candidatura. E terceiro, os outros candidatos precisam ter essa somatória. Não serei candidato no achismo, no sonho. Eu sou da área de exatas, eu sou cartesiano, eu gosto de ler e entender. Ah, mas eu acho, espero que vai acontecer, olha, vai cair, vai ter ventos, vai melhorar, não. Do ponto de vista, até o final do prazo, ou não é? Até o final do mês de setembro, nós teremos aí a nossa equação da cidade já definida, quais são os pré-candidatos que nós temos na nossa chapa de vereadores, qual a nossa política de decisão, se acompanhar ou não o prefeito Paulo Pinheiro, se é ter ou não candidatura própria e qual é o projeto para o futuro. Simplesmente, no sentido de ser herói, desculpa, mas eu não sou Homem de Ferro e nem Capitão América, que o Matheus tanto gosta. Eu sou apenas um vereador que tenta fazer um bom trabalho em São Caetano a favor da nossa gente. Não, e o que o Leandro falou aqui é importante explicar, né? O Zacarias, em 2008, em Santo André, Luiz Zacarias foi o vereador não mais votado da cidade. Ele foi mais votado da região do ABC inteira e não entrou, não ocupou uma das 21 cadeiras em Santo André por conta do quociente eleitoral, da dificuldade que o partido à época teve de fazer coligações e de montar uma chapa que pudesse dar a quantidade de votos necessária para que ele ocupasse essa cadeira, a explicação que o Pio deu aqui, né, Leandro? Exatamente. Bom, são aquelas coisas da política que a gente imaginava que entrariam na pauta da reforma, mas infelizmente vão ficar de fora. E infelizmente também o relógio é implacável, viu, Pio? Não tem reforma do horário também, por enquanto 30 minutos implacáveis aqui. Obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista, sucesso na sequência dos trabalhos. Agradeço a oportunidade, a gentileza, não tomarei nenhuma decisão sem ouvir o grupo, ouvir a cidade, eu acho que isso é importante, política se faz de maneira coletiva. Para fechar, outro dia você fez a seguinte pergunta para mim, o governo do Paulo Pinheiro tinha ficado com 4,1 numa pesquisa. Recuperação. O governo precisa se recuperar, ele, todo o governo,
para mostrar à cidade e justificar que merece uma reeleição e eu trabalharei por isso. Isso, já respondeu até a pergunta da Luana Alves aqui do centro de São Caetano. Legal, obrigado Luana, a todos os internautas. E claro, aquelas perguntas que não deu para a gente fazer, a gente vai atualizando aí na medida do possível. Obrigado pela participação. Anderson, até semana que vem e se Deus quiser, 100% da voz. Se Deus quiser. Um abraço, gente. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu. Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café San Martín, uma boa pedida em São Caetano. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.